pessoal, tudo bem? O último protocolo que nós vamos tratar nessa semana, ele é um pouco diferente dos anteriores, porque ele não é transparente para o usuário. A gente não visualiza facilmente o funcionamento desse protocolo, tá? Que é o protocolo ARP, Address Resolution Protocol, que nós falamos em aulas passadas. O objetivo desse protocolo, como está descrito aqui, é mapear um endereço IP no respectivo endereço MAC, endereço físico. Para a gente poder entender o funcionamento desse protocolo, vamos recuperar aqui um assunto que nós tratamos em aulas passadas. Quando eu falei sobre o modelo TCP/IP, eu mostrei a sua arquitetura com 4 camadas, sendo a camada mais alta de aplicação, abaixo a camada de transporte, seguida da camada de internet e, por fim, a camada de acesso à rede. É importante que vocês tenham em mente que é essa camada que coloca as informações no meio físico, seja um cabo ou seja o ar. Então, o que vai sair no meio físico é aquilo que é produzido pela camada de acesso à rede. Tá? E como é que funciona a montagem da estrutura que será então enviada pelo meio físico? Tudo começa na camada de aplicação. Na verdade, acima dela, né? Os aplicativos que a gente utiliza interagem com a camada de aplicação e passa a ela os dados que serão enviados. A camada de aplicação coloca esses dados dentro de uma área específica, de uma estrutura chamada de segmento, que é criada pela camada de transporte. Ela, então, acrescenta a estes dados recebidos da camada de aplicação um cabeçalho que contém informações relevantes para o trabalho desenvolvido pela camada de transporte. Essa estrutura, esse segmento, é repassado para a camada de baixo, a camada internet, que faz um processo chamado de encapsulamento, ou seja, pega toda essa estrutura, incluindo o cabeçalho, e coloca aqui dentro de uma área de dados de uma outra estrutura chamada de pacote. A essa estrutura é acrescentado um outro cabeçalho, onde são mantidas informações referentes ao protocolo IP, que nós falamos também em aulas passadas. Ou seja, é neste momento que o endereço IP do destinatário e do emissor são colocados, são inseridos no processo de comunicação. Ocorre que o pacote IP é repassado para a camada de baixo, a camada de acesso à rede, que também faz um encapsulamento, colocando toda essa estrutura dentro da área de dados de uma outra estrutura chamada de quadro. E essa estrutura recebe um cabeçalho, a gente fala que é um cabeçalho físico, onde são colocadas, entre outras coisas, o endereço físico, tanto da origem quanto do destino. E, por fim, é esse quadro que vai ser colocado no meio físico. Por que eu recuperei esse raciocínio? Porque o que vai ser visualizado no meio físico é o conteúdo do cabeçalho do quadro. Ou seja, entre outras coisas, são os endereços físicos, tanto da origem quanto do destino, que vão ser percebidos no meio físico. O endereço IP que a gente usa no processo de comunicação com a internet, ele fica, digamos, escondido aqui dentro da área de dados do quadro físico. E é exatamente para permitir esse mapeamento, esse relacionamento entre endereço IP e endereço físico, é que foi criado o protocolo ARP. Então vamos fazer uma demonstração no simulador. Eu vou utilizar então o mesmo cenário que nós vínhamos trabalhando com os demais protocolos, ok? Então antes da gente prosseguir com a demonstração do protocolo ARP, vamos verificar o número IP e o endereço físico de algumas das máquinas que fazem parte desse cenário. Clicando então
PC qualquer, o caminho mais fácil para se visualizar essas informações é aqui na aba Config. E em seguida a gente clica aqui na interface de rede, onde é mostrada essa tela, que aparece aqui embaixo o número IP, neste caso que foi atribuído via protocolo DHCP, e aqui em cima o MAC address, ou endereço físico, que é atribuído à placa de rede do dispositivo. Ou seja, se a placa de rede for trocada, o endereço MAC e o endereço físico também é alterado. O endereço MAC ele é escrito na notação hexadecimal, que é composto de dígitos de 0 a 9, como o nosso sistema decimal, e letras de A até F. Então, veja bem, o PC4 ele tem o endereço IP 192.168.0.1 e o endereço físico 0002.1708.464B. Vamos anotar isso daqui para ficar mais fácil os nossos estudos. E vamos fazer a mesma coisa aqui com o PC6. Então ele tem o endereço IP 192.168.0.3 e o endereço físico 0060.2FA4.20DB. Muito bem. Todos os dispositivos desse cenário, todos os dispositivos que nós utilizamos numa rede baseada no padrão internet, vão possuir esse par de combinações. O que acontece aqui é o seguinte, como nós vimos agora há pouco, na explicação teórica, para que o PC4 possa se comunicar com o PC6, ele precisa conhecer o endereço físico desse PC. Quando nós executamos um comando de conectividade, como por exemplo ping, nós informamos o endereço IP e não o endereço físico. Então é necessário que haja um mecanismo através do qual o PC4, a partir do endereço IP do destinatário, possa descobrir o endereço físico. Esse protocolo é o protocolo ARP. O protocolo ARP ele mantém nos dispositivos que o utilizam uma tabela que faz a vinculação endereço IP, endereço físico, para que o processo de descoberta seja realizado somente em momentos de extrema necessidade. Para visualizar essa tabela, aqui no Packet Tracer, nós podemos clicar aqui nessa lupa, no botão de inspeção, em seguida clicar no dispositivo que nós queremos visualizar a tabela, e a opção ARP Table, tabela ARP. Tá? Observem que, nesse momento, a tabela do PC4 está vazia, mas observe as colunas IP Address, Hardware Address e Interface. Nós vamos nos atentar a estas duas colunas, que se referem ao mapeamento que nós estamos querendo estudar. A mesma coisa acontece com a tabela ARP aqui do PC6. Contudo, quando nós executamos um teste de conectividade, através, por exemplo, do comando ping, que nós já falamos aqui, observe o que vai acontecer. 192.168.0.3. Eu estou fazendo um ping do PC4 para o PC6. Tá? Eles vão se comunicar, a resposta foi enviada, tá? Mas para que isso aqui pudesse ter acontecido, foi necessário que o PC4 descobrisse qual era o endereço físico do PC6. Então, se nós formos inspecionar a tabela ARP do PC4 agora, observe que ela possui o endereço IP que nós fizemos o ping, 192.168.0.3, associado com o endereço físico dessa máquina. Olha aqui, ó, 0060.2FA4.20DB. Se nós formos consultar a tabela ARP do PC6, observe que ele também fez mapeamento, porque ele necessitou enviar respostas para o PC4.
Então nós fizemos o ping a partir do PC4, e quando o PC6 foi enviar a resposta, ele utilizou o endereço físico do PC4 e colocou na sua tabela. Olha aqui, 0002-1708-46-4B. Uma outra forma de nós visualizarmos essa tabela, que é mais próxima de uma situação real, é digitando o comando ARP na linha de comando com a opção "-A". Então, peço para que seja exibida a tabela ARP na íntegra, total. O A aqui é de alvo. E aí, quando eu dou Enter, aparece aquelas informações que eu mostrei agora há pouco. O endereço IP e o endereço físico da máquina de destino. Perceba que eu estou vendo a tabela do PC6 e ele mostra aqui as informações do PC4, que é a máquina com a qual ele estabeleceu comunicação agora há pouco. Se nós fizermos o mesmo aqui no PC4, ele mostra as informações referentes ao PC6, número IP e endereço físico. Ok? Bom, pessoal, então era isso. O objetivo era mostrar alguns dos protocolos que foram citados ao longo da disciplina até o momento. Espero que tenha ficado mais claro para vocês como esses protocolos funcionam. Nas próximas aulas nós estaremos falando de outros protocolos. Um abraço e até lá!